7. Demétrio torna-se rei. Baquides e Alcimo são enviados à Judéia. No ano 151, Demétrio, filho de Seleuco, partiu de Roma e aportou com poucos homens numa cidade do litoral, onde se proclamou rei. E aconteceu que, apenas entrou no palácio real de seus pais, as tropas se apossaram de Antíoco e de Lísias, pretendendo conduzi-los a ele. Ao tomar conhecimento do fato, respondeu: Não me façais ver as suas faces. Então os soldados os executaram, e Demétrio ascendeu ao trono do seu reino. Foi quando vieram ter com ele todos os homens iníquos e ímpios de Israel, conduzidos por Alcimo, que pretendia o cargo de sumo sacerdote. Esses acusaram o povo diante do rei, dizendo: Judas com seus irmãos fez perecer todos os teus amigos, e a nós expulsou da nossa terra. Envia, pois, agora um homem de tua confiança. Ele, indo até lá, há de ver toda a devastação que Judas perpetrou contra nós e nos domínios do rei, e não deixará de punir aquela gente e todos os que os ajudam. O rei escolheu Baquides, um de seus amigos, governador da Transeufratênia, homem poderoso no reino e fiel ao soberano, e o enviou com o ímpio Alcimo, a quem assegurou o sumo sacerdócio, dando-lhe ordens de exercer a vingança contra os israelitas. Eles, portanto, partiram e, com um grande exército, entraram na terra de Judá, enviando ao mesmo tempo emissários a Judas e seus irmãos com propostas amistosas, mas falsas. Estes, porém, não deram ouvidos às suas palavras, porque perceberam que tinham vindo com um exército poderoso. Apesar de tudo, uma comissão de escribas foi ter com Alcimo e Baquides, para expor-lhes reivindicações justas. Os assideus eram os primeiros dentre os israelitas a solicitar-lhes a paz, raciocinando assim: é um sacerdote da linhagem de Arão, que veio com esse exército. Ele não procederá injustamente conosco. De fato, ele dirigiu-lhes a palavra de paz e até jurou, dizendo: Não vos faremos mal algum, nem a vós nem a vossos amigos, dando-lhe eles crédito. Alcimo prendeu 60 dentre eles e os trucidou num só dia, conforme a palavra que está escrita. As carnes de teus santos e o seu sangue eles o derramaram ao redor de Jerusalém, e não havia quem o sepultasse. Então o temor deles e o terror apoderou-se de todo o povo. E diziam: Não há entre eles nem verdade nem justiça, pois violaram o acordo, bem como o juramento que fizeram. Baquides, partindo de Jerusalém, veio acampar em Bet-zete. Ali mandou prender muitos dos homens que tinham passado para o seu lado, bem como alguns do povo, e fê-los degolar e lançar na cisterna grande. Confiou depois a região de Alcimo, deixando com ele um exército para apoiá-lo, e voltou para junto do rei. Alcimo pôs-se a lutar para conseguir o sumo sacerdócio, com ele fazendo causa comum todos os perturbadores do seu povo. Assenhorearam-se da terra de Judá e provocaram grande calamidade em Israel. Mas Judas viu que toda a maldade de Alcimo e de seus partidários contra os israelitas ultrapassava a dos pagãos, e saiu a percorrer todos os confins da Judéia, exercendo a vingança contra os desertores e impedindo-os de fazer incursões pelo país. Nicanor na Judéia. Combate de Capar-Zalama. Ao ver que Judas e seus partidários tinham se tornado mais fortes e reconhecendo-se incapaz de resistir-lhes, Alcimo voltou para junto do rei e o acusou de graves delitos. Então o rei enviou Nicanor, um dos seus generais mais ilustres, que odiava e detestava Israel, dando-lhe a missão de acabar com esse povo. Chegando a Jerusalém com um exército poderoso, Nicanor enviou emissários a Judas e seus irmãos
com insidiosas propostas de paz nesses termos: Não haja guerra entre mim e vós, irei com poucos homens para encontrar-me convosco, em paz. De fato, foi ter com Judas e eles saudaram-se mutuamente de modo amigável. Enquanto isto, porém, os inimigos estavam prontos para sequestrar Judas. Revelada a coisa a Judas, isto é, que o outro viera e ele, com intenções dolosas, retirou-se receoso e não quis mais ver-lhe a face. Quanto a Nicanor, ao ver descoberto seu plano, saiu para dar combate a Judas em Cafarsalama. Ali tombaram do seu exército cerca de 500 homens, fugindo os outros para a cidade de Davi. Ameaças contra o templo. Depois dessas ocorrências, Nicanor subiu ao Monte Sião. Alguns dos sacerdotes e dos anciãos do povo saíram do lugar santo para saudá-lo amigavelmente e mostrar-lhe o holocausto que se oferecia pelo rei. Mas ele, escarnecendo deles e ridicularizando-os, profanou-os e prorrompeu em palavras insolentes, fazendo ainda, cheio de cólera, este juramento: Se Judas e seu exército não me forem entregues às mãos imediatamente, asseguro que, ao voltar vitorioso, incendiarei esta casa. E saiu dali com grande fúria. Então os sacerdotes entraram e, pondo-se de pé entre o altar e o templo, chorando, disseram: Foste tu que escolheste essa casa para que sobre ela fosse invocado o teu nome, a fim de que fosse casa de oração e de súplica para o teu povo? Realiza, pois, tua vingança contra este homem e seu exército, e que pereçam a espada. Lembra-te de suas blasfêmias, e não lhes concedas trégua. O dia de Nicanor em Adesa. Deixando Jerusalém, Nicanor foi acampar em Bet-Horon, onde o alcançou um exército da Síria. Judas, por seu turno, acampou em Adasa com 3.000 homens, e ali fez esta oração: Quando os mensageiros do rei blasfemaram, teu anjo interveio e feriu 185.000 dos seus homens. Da mesma forma, esmaga hoje este exército diante de nós, a fim de que os outros saibam que ele falou impiamente contra o teu lugar santo, e julga-o segundo a sua maldade. Os dois exércitos travaram batalha no 13º dia do mês de Adar. O de Nicanor foi desbaratado e ele mesmo caiu por primeiro na refrega. Vendo suas tropas que ele tinha tombado, os soldados de Nicanor abandonaram as armas e puseram-se a fugir. Os vencedores perseguiram-nos um dia de caminho, desde Adasa até aos arredores de Gazara, fazendo soar atrás deles as trombetas de alarme. Então saiu gente de todas as aldeias circunvizinhas da Judéia para lhes impedirem a fuga, de modo que eles se voltavam uns contra os outros. Assim caíram todos a fio de espada, não escapando um deles sequer. Recolhidos os despojos e o sangue, deceparam a cabeça de Nicanor e sua mão direita, e a mão que ele tinha levantado insolenemente, e as levaram e expuseram à vista de Jerusalém. O povo regozijou-se sobremaneira e celebrou aquele dia como um grande dia de júbilo. E decidiram celebrar anualmente essa data no 13º dia do mês de Adar. Assim, por uns poucos dias, a terra de Judá gozou em repouso. 8. Elogio dos romanos. Entretanto, Judas tomara conhecimento da fama dos romanos. Dizia-se que eram poderosos e valentes, que se compraziam em todos os que se aliassem a eles, e concediam a sua amizade a quantos a eles se dirigissem. Falaram-lhe também de suas guerras e das valorosas proezas que tinham realizado entre os gauleses, e como os tinham dominado e tornado seus tributários, e do que haviam feito na Espanha para se apoderarem de minas de prata e de ouro que lá se encontram, e como se tornaram senhores de todo esse país pela sua prudência e perseverança, embora a região fosse muito distante deles. Ouviu falar também dos reis que tinham vindo contra eles das extremidades da terra, como eles os destroçaram e lhes infligiram graves derrotas, enquanto os outros lhe pagam um tributo anual. Enfim, tinham desbaratado na guerra Filipe e Perseu, reis dos Ceteus, bem como outros que se haviam rebelado e os sujeitaram a si. Também Antíoco, o grande rei da Ásia, que marchou contra eles para enfrentá-los com 120 elefantes, cavalaria, carros de guerra
e um enorme exército foi por eles esmagado. Capturado vivo, obrigaram-no a pagar, ele e seus sucessores, um pesado tributo, além da entrega de reféns e da cessão de territórios, a região da Lícia, a Mísia e a Lídia, de entre as mais belas de suas províncias, arrebataram-nas dele e as entregaram ao rei Eumenes, tendo-os da Grécia conjurado para ir exterminá-los. Os romanos, sabendo do plano, enviaram contra eles um só general para o debelar. Caiu um grande número de feridos, levaram cativas suas mulheres e seus filhos, saquearam seus bens, dominaram seu país, destruíram suas fortalezas e reduziram-nos à escravidão até o dia de hoje. Quanto aos outros reinos e às ilhas que lhes tinham resistido, os romanos os destroçaram e se submeteram com os seus amigos. Porém, e com os que se fiavam no seu apoio, eles mantiveram sua amizade. Estenderam seu poder sobre os reis, quer de perto, quer de longe, de modo que todos os que ouviram pronunciar o seu nome ficavam atemorizados. Exercem a realeza aqueles a quem eles querem ajudar a exercê-la. Por outro lado, depõem aqueles a quem querem depor. A tais alturas chega o seu poder. Apesar de tudo, nenhum deles cingiu o diadema, nem revestiu a púrpura para se engrandecer com ela, mas criaram para si um conselho onde cada dia deliberam 320 homens, constantemente consultando-se sobre a multidão e sobre como dirigi-la ordenadamente. Confiam por um ano o poder sobre si e o governo de todos os seus domínios a um só homem, ao qual unicamente todos obedecem, sem haver inveja ou rivalidade entre eles. Aliança dos judeus com os romanos. Tendo escolhido Eupólemo, filho de João, da família de Acos, e Jasão, filho de Eleazar, Judas, enviou-os a Roma para travarem relações de amizade e aliança, e para conseguirem que os libertassem do jugo, visto que o reino dos gregos queria manter Israel na servidão. De fato, dirigiram-se a Roma, empreendendo a longuíssima viagem. Chegando ao Senado, tomaram a palavra nesses termos: Judas, chamado também Macabeu, e seus irmãos e o povo dos judeus, enviaram-nos a vós para estabelecermos convosco relações de aliança e de paz, e para sermos inscritos como aliados e amigos vossos. A proposta agradou aos senadores, e aqui segue a cópia da carta que gravaram em tábuas de bronze e enviaram a Jerusalém, para que ali permanecesse entre os judeus como testemunho de paz e de aliança. Bem-haja aos romanos e à nação dos judeus por mar e por terra para sempre. Longe deles a espada e o inimigo. Mas se for declarada guerra, primeiro aos romanos ou algum dos seus aliados, em todos os seus domínios, a nação dos judeus combaterá a seu lado, como as circunstâncias o permitirem, com coração sincero. Aos inimigos não darão nem fornecerão trigo, armas, dinheiro, navios, como tiver parecido bem a Roma, e cumprirão os seus compromissos sem compensação alguma. Da mesma forma, se a nação dos judeus sobrevier por primeiro uma guerra, os romanos combaterão a seu lado com todo o empenho, segundo o que lhes ditarem as circunstâncias. Aos atacantes não se dará trigo, nem armas, nem dinheiro, nem navios, como tiver parecido bem a Roma. E eles cumprirão essas obrigações sem nenhuma fraude. Foi segundo essas cláusulas que os romanos firmaram aliança com o povo dos judeus. Se depois dessas convenções, uns e outros dos contratantes deliberarem acrescentar ou retirar alguma coisa, poderão fazê-lo a seu grado, e o que tiverem acrescentado ou retirado terá seu pleno vigor. Quanto aos males que o rei Demétrio lhes vem infligindo, já escrevemos a ele nesses termos. Por que fazes pesar o teu jugo sobre nossos amigos e aliados judeus? Se, portanto, eles novamente apresentarem queixa contra ti, nós lhe faremos justiça, e te atacaremos por mar e por terra. 9. Combate de Berzete e morte de Judas Macabeu. Quando Demétrio soube que Nicanor tinha sucumbido em batalha junto com seu exército, decidiu enviar de novo Baquides
e Álcimo, a terra de Judá, com eles expedindo a ala direita do seu exército. Eles tomaram o caminho de Galiléia e, acampando junto a Mazalote, no território de Arbelas, ocuparam-na e mataram um grande número de pessoas. No primeiro mês do ano 152, acamparam diante de Jerusalém. Depois partiram dali e se dirigiram para Berzete, com 20.000 homens e 2.000 cavaleiros. Judas estava acampado em Elasa, tendo consigo 3.000 homens escolhidos. Estes, ao verem aquela multidão de soldados tão numerosos, ficaram tomados de pavor, e fugiram muitos deles do acampamento, não restando mais do que 800 homens. Judas, ao ver o seu exército esfacelado justamente quando a batalha urgia, sentiu partir-se o coração porque não tinha mais tempo de reagrupá-los. Consternado, mesmo assim, dirigiu-se aos que tinham permanecido. Levantemo-nos e subamos contra nossos adversários, a ver se podemos enfrentá-los. Mas eles tentavam dissuadi-lo, dizendo: Não conseguiremos, salvemos, pois, agora as nossas vidas. Depois voltaremos nós e nossos irmãos, e então lhes daremos combate. Somos poucos demais. Judas, porém, replicou: Longe de mim fazer tal coisa, fugir diante deles. Se é chegada a nossa hora, morramos valorosamente pelos nossos irmãos, sem deixar qualquer motivo de censura à nossa glória. O exército inimigo saiu do acampamento e tomou posição para atacá-los. A cavalaria estava dividida em duas alas. Os atiradores de funda e os arqueiros precediam o grosso do exército, cuja primeira linha era formada por todos os mais valentes. Baquides encontrava-se na ala direita. A falange avançou pelos dois lados, ao som das trombetas, e cujo clangor responderam os homens de Judas. A terra estremeceu com o fragor dos exércitos, e o combate prolongou-se de manhã até a tarde. Então, ao ver Judas que Baquides e a força do seu exército estavam na ala direita, agruparam-se em torno deles todos os mais valentes, e a ala direita foi por eles destroçada, perseguindo-os Judas até a morte de Azar. Mas os da ala esquerda, ao verem desbaratada a ala direita, atiraram-se no encalço de Judas e dos seus, acossando-os pelas costas. Recrudesceu a batalha, e de ambos os lados muitos caíram mortos. Também Judas pereceu, e os restantes fugiram. Funerais de Judas Macabeu. Jonatas e Simão recolheram Judas, seu irmão, e o sepultaram no túmulo de seus pais em Modim, chorando sobre ele. E todo Israel fez por ele intensa lamentação, guardando luto por muitos dias e dizendo: Como pôde cair o herói, aquele que salvava Israel? O resto das ações de Judas, de suas guerras, dos feitos heróicos que realizou, enfim, de sua grandeza, não foi posto por escrito. Seria matéria demais. 4. Jonatas, chefe dos judeus e sumo sacerdote. 1160 a 142 a.C. Prevalece o partido helenista. Jonatas lidera a resistência. Depois da morte de Judas, reapareceram sobre todo o território de Israel os iníquios, e reergueram-se todos os que praticavam a injustiça. Por aqueles dias também alastrou-se uma fome terrível, de modo que o país se passou para o lado deles. Baquides, por seu turno, escolheu dentre os homens ímpios aqueles a quem constituiu senhores do país. Estes instauravam perquirições e devassas contra os amigos de Judas, fazendo-os comparecer diante de Baquides, o qual deles se vingava e os cobria de insultos. Foi esta uma grande tribulação para Israel, como nunca houve desde o dia em que não mais aparecera um profeta no meio deles. Então reuniram-se todos os amigos de Judas e disseram a Jonatas: Desde que teu irmão Judas morreu, não se encontra mais alguém semelhante a ele para sair e entrar contra os inimigos e Baquides e contra todos os que hostilizavam a nossa nação. Agora, pois, escolhemos a ti hoje que ocupares o seu lugar como nosso chefe e nosso guia, para combateres a nossa luta. Foi nessas circunstâncias que Jonatas assumiu o comando e levantou-se em lugar de Judas, seu irmão. Jonatas no deserto de Tecoa. Episódio sangrento junto a Madaba.
Baquides veio a saber disto e procurava matá-lo. Mas Jonatas, seu irmão Simão, e todos os que ele encontrava, todos os que com ele estavam, informados deste intento, fugiram para o deserto de Tecoa, acampando perto das águas da cisterna de Asfar. Percebendo Baquides em dia de sábado, dirigiu-se ele também com todo o seu exército para além do Jordão. Jonatas enviou seu irmão, que comandava a tropa, a pedir aos amigos nabateus a permissão de depositar junto deles sua bagagem, que era considerável. Mas os filhos de Lambri, habitantes de Mádaba, saindo de emboscada, apoderaram-se de João e de tudo o que levava e se foram, carregando a presa. Depois desses fatos, informaram a Jonatas e a Simão, seu irmão, que os filhos de Iambri iam celebrar um grande casamento e estavam levando a noiva num pomposo cortejo que saía de Nábata. E a noiva era filha de um dos grandes senhores de Canaã. Recordaram-se então do fim sangrento de João, seu irmão, e subiram a esconder-se ao abrigo da montanha. Levantando os olhos, avistaram entre o vozeiro confuso um grande cortejo. Era o esposo, com seus amigos e irmãos, que saía ao encontro da esposa ao som de tamborins, instrumentos musicais e com armas em quantidade. Saindo de sua emboscada, os judeus se atiraram sobre eles e os massacraram. Muitos caíram feridos e os sobreviventes fugiram para a montanha, enquanto seus despojos todos eram tomados. Assim as núpcias se mudaram em luto e o som de suas músicas em lamentação. Depois, vingando desse modo o sangue de seu irmão, regressaram para a ribeira pantanosa do Jordão. A passagem do Jordão. Ao saber disso, Baquides também veio até as margens do Jordão, em dia de sábado, com um grande exército. Disse então Jonatas aos que estavam com ele: Vamos, lutemos por nossas vidas, porque hoje não é como das outras vezes. Espera-nos o combate pela frente e pelas costas, e de ambos os lados temos a água do Jordão, além do Pantanal e do bosque cerrado. Não há lugar para uma retirada. Agora, pois, bradai ao céu, a fim de poder de salvar-nos da mão dos vossos inimigos. Travou-se o combate. Jonatas esteve a ponto de atingir Baquides, mas este escapou-lhe, desviando-se para trás. Então Jonatas e os seus atiraram-se ao Jordão e passaram a nado para outra margem, mas seus adversários não atravessaram o rio atrás deles. Nesse dia, do lado de Baquides, caíram cerca de 1.000 homens. Fortificações de Baquides, morte de Alcimo. Regressando a Jerusalém, Baquides pôs-se a construir cidades fortificadas na Judéia, a fortaleza que está em Jericó, a de Emaús, a de Bet-Horon, a de Betel, a de Tamnata, a de Faratom, a de Tefon, todas com altas muralhas, portas e ferrolhos. E cada uma delas deixou guarnições para exercerem hostilidade contra Israel. Fortificou também a cidade de Bet-Sur, a de Gazara e a cidadela, instalando nelas forças militares e armazenando víveres. Além disso, tomou como reféns os filhos dos dirigentes do país, mantendo-os sob custódia na cidadela de Jerusalém. No ano 153, no segundo mês, Alcimo mandou derrubar o muro do átrio interno do lugar santo, destruindo, pois, as obras dos profetas. Ele começou a demolir. Justamente então, Alcimo teve um ataque e suas obras tiveram de ser interrompidas. Sua boca fechou-se e foi paralisada, de tal sorte que não pôde mais articular palavra alguma, nem sequer dispor quanto a seus assuntos domésticos. Em tais circunstâncias morreu, entre dores atrozes. Baquides, vendo que Alcimo tinha morrido, voltou para o junto do rei, e a terra de Judá gozou de repouso por 2 anos. O cerco de Bet-Bazi. Todos os iníquos reuniram-se em conselho, dizendo: Jonatas e seus partidários vivem tranquilos e julgam-se seguros. Agora, pois, devemos fazer vir Baquides, o qual, numa só noite, poderá prendê-los todos. Foram, pois, combinar as coisas com ele. E ele pôs-se a caminho
vindo com um grande exército e enviando instruções secretas a todos os seus aliados na Judéia, a fim de que prendesse Jonatas e seus partidários. Mas nada conseguiram porque seu plano foi descoberto. Ao contrário, os que eram fiéis a Jonatas apoderaram-se de uns 50, dentre os homens da região, que tinham sido instigados de tal perversidade, e os mataram. Entretanto, Jonatas e Simão retiraram-se com seus partidários para Bet-Basi, no deserto, e tendo reparado suas ruínas, fortificaram-na. Ao saber disso, Baquides reuniu toda a sua gente e mandou informar aos da Judéia. Depois veio ele próprio acampar contra Bet-Basi e atacou-a por muitos dias, empregando também máquinas de assalto. Deixando seu irmão Simão na cidade, Jonatas saiu pela região, percorrendo-a com poucos homens. Bateu Odomé e seus irmãos, bem como os filhos de Faziron, em suas próprias tendas, começando assim a vencer e a crescer em forças. Então Simão e seus homens saíram da cidade e incendiaram as máquinas, enfrentando enfim o próprio Baquides, que, desbaratado por eles, caiu em grande aflição. É que seu plano e sua intervenção haviam falhado. Por isso, violentamente, enfurecido contra os homens iníquos que os tinham induzido a vir contra o país, matou a muitos dentre eles e decidiu regressar para sua terra. A esta notícia, Jonatas enviou-lhe legados para as tratativas de paz e para a restituição mútua de prisioneiros. Ele assentiu, concordando com as suas propostas, e jurou nunca mais procurar fazer-lhe mal por todos os dias de sua vida. Restituiu-lhe os prisioneiros anteriormente levados cativos da terra de Judá e partiu de volta para o seu país, não mais tornando a entrar nos seus territórios. Cessou assim a espada de afligir Israel. Jonatas estabeleceu-se em Macmas, onde começou a governar o povo, e fez desaparecer os ímpios do meio de Israel. Deixa eu dar uma pausa aqui e continuo no próximo.